Vinícius de Moraes foi um nome ímpar no panorama cultural brasileiro. O diplomata de carreira destacou-se como poeta modernista, mas também como compositor e letrista popular. Na Bahia, e se hoje ele é branco na poesia. Minhas primeiras influências de música popular, eu acho que a primeira que eu tive foi, não sei, foi meu próprio pai, sabe? Meu pai era mudinheiro, vem de uma linha de mudinheiros da Bahia, sabe? Meu velho tio-avô, Melo Moraes Filho. Quer dizer, há uma tradição de boemia e de lirismo e de música na família, sobretudo do lado paterno. Bom, depois eu comecei a compor com os irmãos Tapajós, era uma dupla vocal no tempo, né? Paulinho e Haroldo. Fiz duas músicas, minhas duas primeiras músicas, Loura Morena e Canção da Noite. Primeiro dinheirinho que eu ganhei na minha vida. Um conto de réis de direitos autorais. Uma erva, uma nota preta naquela ocasião. Se não tivesse o amor, se não tivesse o amor, se não tivesse essa dor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse sofrer, e se não tivesse chorar, e se não tivesse chorar, se acabou. Toquinho, eu já curtia Toquinho há muito tempo. Amigo de Chico, né? Por tabela, né? Meu querido amigo e compadre Chico Buarque de Holanda. Mas nós vivendo em cidades diferentes, Toquinho bastante mais jovem que eu, né? Mas agora nessa ida à Argentina, essa última, nós começamos realmente uma parceria que tem dado frutos positivos, eu acho. E dentro aquele velho som brasileiro, isso é que eu acho importante. Na raio de bossa eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, eu sou xingando e na você que lê e não sabe, você que reza e não crê, você que entra e não cabe, você vai ter que viver a tonga da vironga do cabulete, a tonga da vironga do cabulete, a tonga. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasce em 1913, no Rio de Janeiro, onde morre em 1980. Com apenas 15 anos, quando estava no curso secundário, começa a compor música popular. Em 1933, conclui curso de Direito. No mesmo ano, publica seu primeiro livro, A Coletânea de Poemas, O Caminho para a Distância, em 1933. Em 1965, surge Forma e Exerce. Em 1968, vai estudar na Inglaterra e lança novos poemas. De volta ao Brasil, ingressa no Ministério das Relações Exteriores, em 1943. Nesse ano, o livro Cinco Elegias inaugura uma nova fase de sua poesia. Deu um início marcado fortemente pela regionalidade neossimbolista. O lírico passa por uma temática mais próxima do amor, do erotismo e das angústias do desejo. Fala mais do cotidiano de sua sociedade. O que será que me dá, que me pode? Coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o céu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar.
beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ai, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Ela aveva 18 anni, la ragazza di Ipanema, tanto bella, tanto che carina, ti ricordi Anton, quando passava per questo bar dove prendiamo i nostri aperitivi del pomeriggio? Aperitivi? Sì. E tutti i bicchieri restavano così, no? E noi l'accompagnavamo fino al mare, no? E tutto por causa do amor, por causa do amor. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Gianfrancesco Sigfrido Benedetto Marinenghi nasceu em Milão, Itália, em 6 de agosto de 1934. Ele foi autor e ator. Nos anos 60 e 70, lançou textos voltados à realidade nacional e discutindo com densidade dramática problemas sociopolíticos de impacto brasileira, escrevendo Eles Não Usam Black Tie. A personagem romana desse livro foi inspirada na mãe de sua primeira lição foi como escritor aos 13 anos, no Rio de Janeiro. Começou a escrever para o jornal Juventude Comunista. A partir que começou a escrever com clareza, começou a escrever muitos anos da sua vida, foi voltado ao teatro, escrevendo e atuando. Em 1958, ele mudou da drama. Guarnieri ajudou a agrupar jovens de origem pobre com a vanguarda do teatro da época. Mais do que sucesso, fez amigos para a vida toda. Viva! 1000 vezes viva! A TV Cultura teve sorte, porque contou com a presença constante de Guarnieri na programação. Como não lembrar do Orlando, o vovô do menino Lucas na série O Mundo da Lua? Não tem que se queixar de reumatismo, não. Viu, Otávio? Olha aí, andando na chuva. Procurando encrenca, né? Quanto mais o tempo passa, mais bom fica. Guarnieri sempre gostou de trabalhar com e para os jovens. Foi por isso que, ao lado de Oduvaldo Viana Filho e com outros estudantes, ajudou a criar o Teatro de Arena. Quem viveu a época ou quem foi aos registros da história do nosso teatro sabe. Guarnieri conseguiu. Guarnieri foi um dos primeiros a abordar o problema do morro, por exemplo, num musical que viajou para a Europa, chamado Jimba. Ninguém fala desse trabalho. A gente fazia um bom teatro, mas ele, quando fez... eles não usam black tie, ele mudou. Fez o nosso teatro brasileiro. Atores brasileiros, os tipos brasileiros, a história. Às vezes eu dizer aquilo que eu não consigo formular e dizer de outra maneira. E eu já participava do Teatro de Arena de São Paulo.
que depois de ter fundado o Teatro Paulista dos Estudantes, com Oduvaldo Viana Filho e outros estudantes secundários e universitários, nós fizemos uma união com o Teatro de Arena, porque o que a gente pretendia era levar o teatro às escolas, popularizar o teatro. Teatro que se dirigisse não a uma elite, mas sim ao grande público, ao povo, um teatro interessado pela nossa realidade, pelos nossos problemas sociais. Quer aumento ou não quer? Parte do aumento, parte. E mesmo assim porque todas as categorias aderiram, porque aguentar o trampo sozinho, ninguém. Eu acho que muita gente fala do Black Tie, conhece o Black Tie, estudou o Black Tie na escola, né? Mas não conhece exatamente o Black Tie. Eu tinha acabado de começar seriamente, né, a pensar em teatro, eu tinha resolvido me profissionalizar, né? Então, ela surgiu realmente como uma necessidade assim, imperiosa de escrever alguma coisa, e claro, referente a toda uma experiência junto ao movimento estudantil, uma experiência política. Chamaram 5 pro departamento pessoal, estão falando em demissão. Quais foram? Eu não sei muito bem não, mas o Onofre, o Mafra e o Tito estão no meio do bolo. Vamos organizar, vamos organizar. A Francesco Guarnieri sempre teve no seu texto o espelho da sociedade, né? A sua preocupação foi sempre essa. E nos últimos anos o que te aborreceu foi que não era possível no teatro, o teatro não estava fazendo isso. A gente começa a se desencantar um pouco e eu achava que o próprio público não estava querendo nada. Que o público só queria uma diversão, como se fosse fazer cócegas, sabe? O artista brasileiro está colocado numa posição que, muita gente, para fazer o que ele realmente deseja, o que ele realmente quer, ele é obrigado a fazer comercial, ele é obrigado por quê? É obrigado por uma questão de sobrevivência, é obrigado por uma questão profissional. O que eu detesto na televisão é o homem que é dono da televisão. Esse homem é uma droga. Participar desse processo é uma coisa que te incomoda? Como não, artista, como não? Lutador não. Sei. Como lutador não me incomoda nada. Você fazer um trabalho. Como lutador me deixa feliz. Um cara da geração de 50, um cara que é artista, que escolheu o teatro e outras formas de espetáculo como a sua expressão, mas que no fundo mesmo gostaria de ser encarado como um cara que é boêmio, um cara que é muito amoroso, um cara que se apaixona e se apaixona mesmo por todas as coisas, um cara que é humano, que é capaz das suas sacanagenzinhas, que é capaz de atos maiores, quer dizer, é um ser humano como outro qualquer. Mas levanta a cabeça, moço! Os tempos já são outros. Você cresceu na ditadura, tá certo. Mas para e pensa, pô! Chega! A sua última peça foi em 2008, A Luta Secreta de Maria da Encarnação. O seu último papel como ator também foi em 2001, na novela Belíssima. Morreu em 22 de julho de 2006, aos 71 anos, por insuficiência renal crônica. Vai ser o aniversário mais triste de toda a minha vida. Toda. Olha que grande a vida. E vem todo mundo aqui, os meus amigos, todo mundo, né? E não vai ter bolo. Como Guarnieri, os 4 autores têm a preocupação de deixar claro o que acontece na sociedade, ajudando as pessoas de alguma forma e fazendo com que elas expressem suas opiniões. E apesar das diferenças deles, ambos deixaram seu marco na cultura brasileira e ambos têm a mesma paixão pela literatura, pela escrita. Sim.